Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal. Eu quero te cumprimentar, meu querido irmão, com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria chegamos mais uma vez até você através deste canal para vos transmitir o conteúdo que será estudado na próxima lição. Chegamos já na lição de número 9, a lição que tratará sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Estamos neste último trimestre de 2020 falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. São lições baseadas na história que resultou no livro do personagem chamado Jó. Então, estamos estudando o livro de Jó, que retrata a sua história de sofrimento e de restauração. Este é o subtítulo da nossa revista, que diz assim: o sofrimento e a restauração de Jó. Já estudamos aqui lições que trataram sobre o conteúdo do livro, quem era esse personagem chamado Jó. Passamos aos diálogos feitos entre os amigos de Jó e ele, naquele momento de aflição, quando vieram para consolá-lo, mas já vimos aqui nas lições anteriores que as palavras destes amigos mais lhe causaram sofrimento do que consolo. Eles não entendiam de fato o que estava acontecendo com Jó. Isto resultou num julgamento equivocado a respeito do que estava acontecendo com Jó. Então, estes três homens, esses três amigos, acusaram-no de pecado, acusaram Jó de ter cometido várias coisas, e isso gerou o castigo divino. Nós já falamos aqui em lições anteriores, não vamos repetir porque temos um conteúdo bastante interessante para a lição do próximo domingo. Estaremos falando sobre um tema que é bastante abrangente. Nós vamos aqui tentar munir você, dar a você, meu querido irmão e professor e aluno da Escola Dominical, informações adicionais e alguns comentários que te ajudem no desenvolvimento da sua aula. Antes, eu quero mais uma vez pedir a você que está nos conhecendo hoje, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho. Esse é o pedido que sempre fazemos, isso já é comum pedirmos. E também que você compartilhe, que você mostre para outros professores e alunos esta lição, para que possa servir também de uma base para vocês analisarem, criticarem. Faça um comentário no nosso canal, dizendo como estamos aqui em relação à lição. Não apenas se prenda a observar o que falamos, mas também se posicione, e nós ficaremos muito gratos, porque, na verdade, quando recebemos um feedback, isso nos ajuda a crescer um pouco mais. Vamos então, irmãos, antes de prosseguir para a nossa lição, fazer a nossa breve oração que sempre fazemos, porque cremos que vamos falar da palavra de Deus, e ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Somente Ele pode nos ajudar a comunicar a palavra de Deus com alegria, com entusiasmo, com inspiração, principalmente. Pai querido, nós te agradecemos neste momento pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos transmitir, Senhor, esta lição para os teus filhos. Sê conosco, Pai, e nos guia no nosso pensamento, na nossa fala, para que tudo que falarmos aqui seja para a tua honra e glória. Assim oramos e assim agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Meu querido professor e aluno, pegue aí a sua revista, pegue sua Bíblia e vamos juntos nesta lição. Que não seja apenas você acompanhando o pastor Daniel falando e mostrando aqui as imagens, mas que você possa estar atento e também acompanhar o que vamos falar aqui. Nós fazemos todo o possível para seguir os pontos da revista da Escola Bíblica Dominical, para que o professor possa fazer as suas anotações, observações. Pegue a sua canetinha, por favor. Todo professor deve ser hábil em pegar a sua caneta na mão e fazer as suas anotações e chegar no dia de desempenhar o seu papel diante da classe munido de informações adicionais. Isso faz com que a sua aula seja interessante e que o seu aluno tenha o prazer de te ouvir, meu querido professor. Eu quero começar esta aula com algumas reflexões iniciais. Nós iremos falar nesta aula sobre sabedoria.
eu preciso, antes de tudo, falar para você sobre alguns conceitos, porque a nossa revista, a nossa lição, fala sobre academia, fala sobre o que é ensinado nas universidades, e é bom que nós tenhamos cuidado para não confundirmos aquilo que é transmitido nas academias, nas universidades, para aquilo que é transmitido através da palavra de Deus. Primeira coisa que eu quero mostrar a você é o significado da palavra inescrutável. Quando nós olhamos aí o título da lição, a primeira coisa que nos chama a atenção é que tem uma palavra que nós precisamos explicar. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Oh, a sabedoria de Deus, ela é inescrutável. Existem pessoas, irmãos, que acabam citando essas palavras sem explicar e acaba que os alunos não entendem o que está sendo estudado porque não entendem principalmente o título da lição ou daquilo que está sendo falado. Por isso eu chamo a atenção também dos alunos e professores, dos pastores, que é muito importante que não somente as lições tenham títulos, mas que as nossas mensagens tenham títulos e que nós sejamos obrigados, enquanto pregadores e ensinadores, a seguir a temática que foi levantada desde o título da mensagem ou da lição. Então nós temos aqui um título: Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Vamos observar então, irmãos, nessa tela, que a palavra inescrutável significa insondável, ou seja, aquilo que não se pode sondar. Essa palavra significa também impenetrável, aquilo que é tão fechado, tão difícil de ser penetrado, que nós ficamos apenas à volta, nós ficamos apenas ao redor, ou seja, é algo impenetrável. A palavra inescrutável também significa incompreensível. Por mais que o homem tente compreender, a sabedoria de Deus, ela é incompreensível de acordo com os seus conceitos, com os seus pensamentos. Inexplorável, a palavra inescrutável também significa inexplorável. E por último, tirando da própria palavra, e às vezes não ajuda muito, né, quando alguém fala assim, o que é inescrutável? É aquilo que não se pode escrutar. Mas você precisa saber o que é escrutar. Então, o que não se pode escrutar é aquilo que não se pode investigar. É aquilo que não se pode sondar, como está lá na primeira palavra, insondável, e aquilo que não se pode ou não se consegue inquirir. Ou seja, a sabedoria de Deus é algo inescrutável porque é algo que foge completamente do domínio humano. É algo que foge completamente da compreensão humana. É algo que, por mais que nós busquemos alcançar, uma parte dela apenas temos por revelação. E é isso que nós vamos aprender aqui no final desta lição. Deus, ele é infinito. Deus é infinito. E tudo que vem dele tem os seus atributos, tem as suas características. Então, a sabedoria de Deus é algo insondável, infinito, perfeito. E aí a pergunta para a reflexão inicial é esta: como o homem pode adquirir aquilo que não lhe é compreensível? Como o homem pode buscar aquilo que é inexplorável? E é baseado nessa reflexão que nós vamos falar nesta lição sobre a comparação que Jó fez no capítulo 28 de Jó, sobre a busca por ouro, pedras preciosas, e a busca da sabedoria, porque na falta ou na incapacidade, podemos dizer assim, do homem encontrar esta sabedoria, ele acaba forjando pensamentos e ideias que, na verdade, não representam a sabedoria divina, que é o que aconteceu com Elifaz, com Bildade e Zofar. Eles trouxeram consigo uma tradição, um pensamento cristalizado na mente das pessoas e que, na verdade, não estava ali a sabedoria divina. Apesar de sempre considerarmos os idosos como detentores de saber, aqueles homens trouxeram para Jó um pensamento que não estava de acordo com a sua necessidade, por isso não revelou a verdadeira sabedoria divina, porque
Deus, na sua sabedoria, ele conhece e sabe todas as coisas. Muito bem, irmãos, é apenas uma reflexão inicial e vamos para mais uma reflexão importante, que é conhecimento, sabedoria ou inteligência? Normalmente, nós temos o hábito de conceituar as palavras. O que é conhecimento? Conhecimento, segundo os dicionários, é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa, como, por exemplo, o conhecimento das leis. Mais ainda, o conhecimento, eu acho que vai ficar mais claro para você entender assim, o conhecimento da matemática. A matemática é um conhecimento que você, a princípio, não sabe o que é somar, o que é subtrair, o que é multiplicar ou dividir, por exemplo. Então, você aprende a somar. E depois de somar, você aprende a multiplicar. E assim você aprende a fazer potenciação, radiciação, ou seja, à medida que você vai avançando no conhecimento, você vai criando mais habilidades. E é aí que está algo interessante, meus amados irmãos, para a lição de hoje. Diferenciar o conhecimento da sabedoria. O conhecimento, ele está restrito a uma área, o conhecimento, ele está restrito a um saber em particular. Já a sabedoria consiste em saber o que fazer com qualquer conhecimento. Como utilizá-lo de forma prudente, moderada, profícua e principalmente útil. Então o conhecimento ele vai ficar focado em uma unidade, enquanto que a sabedoria ela vai sobrepor a todo aquele conhecimento e vai aproveitar a utilização, vai se aproveitar deles e de suas virtudes para o bem, para a vida, para que haja e emane dos lábios dessa pessoa palavras que possam resolver problemas. É a principal coisa que se espera do sábio, é que ele ajude na solução de problemas. Nós temos uma outra palavra interessante que precisamos falar, que é a inteligência, que é muito mal entendida na atualidade. A inteligência é a habilidade de manejar conhecimento e aplicá-lo, portanto, é instrumental e prática. Alguns chegam a dizer que uns são mais inteligentes do que outros, mas isso não é verdade. Todo ser humano é um ser inteligente. A forma como ele desenvolve essa inteligência, a forma como ele assimila, associa e aplica estes conhecimentos é que vai torná-lo diferente do outro. Uns têm processos mentais mais rápidos, outros têm processos mentais mais lentos. Então, essa capacidade de assimilação, de acomodação no cérebro e de pronta utilização ou aplicação é chamada inteligência. Portanto, a inteligência está ligada a algo instrumental. Alguns são mais lentos, outros mais rápidos, algumas habilidades são inatas, mas todos nós somos seres inteligentes. Agora, eu chamo a atenção do querido professor e aluno para a próxima tela, porque quando vamos para a academia, nós vemos algo interessante a respeito do conhecimento. Existe uma área específica chamada hoje de gestão do conhecimento. Então, a visão acadêmica para o conhecimento e a sabedoria é bem diferente, guarde isso, bem diferente da visão bíblica do que é sabedoria e do que é conhecimento. Com facilidade, você vai estudar muitos livros de administração, muitos livros que falam sobre gestão do conhecimento, que tratam de uma pirâmide, chamada pirâmide do conhecimento. Primeiro você tem os dados, depois esses dados trabalhados, eles geram uma informação. Essa informação trabalhada vai gerar o conhecimento. E esse conhecimento, segundo os ensinadores, segundo os professores e doutores que mais falam sobre isso na área da administração, vai gerar então uma sabedoria. É bom dizer para você o que cada um disso significa de uma forma bem sintetizada. Por exemplo, vamos olhar e tomar a igreja como exemplo. Nós temos dados. Dados seria o número de membros. Hoje, por exemplo, se numa igreja tem 2.000 membros,
eu tenho isso como apenas um dado. Agora, o que seria uma informação? Seria eu dizer que esses 2.000 membros estão na Assembleia de Deus do Culubandê, da qual eu faço parte, né? Na verdade, temos mais de 2.000 membros, mas seria uma informação porque eu estou dizendo que estes membros não são de todas as igrejas, mas de uma igreja em particular. Então, eu diria que a Assembleia de Deus de Culubandê recentemente ultrapassou a marca dos 2.000 membros. Ora, isso seria muito importante, sim, uma informação importante, mas ainda não gera conhecimento. Conhecimento seria eu fazer com que este número e esta informação fosse relativizada em relação à área que ela ocupa, em relação à cidade na qual ela está inserida, porque uma igreja com 2.000 membros em São Gonçalo é diferente de uma igreja com 2.000 membros na África. É diferente de uma igreja com 2.000 membros em Guiné-Bissau e em Senegal, onde a disseminação do evangelho é muito mais difícil, por exemplo, por causa de algumas outras religiões que estão ali há mais tempo. Então, para se ter conhecimento, eu tenho que ampliar este dado e esta informação e dizer, não, a Assembleia de Deus do Culubandê está na cidade de São Gonçalo e está ali há mais de 50 anos. E isto vai gerar conhecimento. Associando a história de outras igrejas e associando a história das Assembleias de Deus de uma forma bem ampla, eu estaria chegando ao topo desta pirâmide, estaria dizendo que nós agora vamos olhar para este dado de 2.000 membros não mais com conhecimento, mas também com sabedoria e com inteligência, a fim de que se projete estratégias para alcançar mais membros, a fim de que se estabeleça caminhos para que a igreja se expanda. Esta sabedoria, segundo a academia, seria o quê? Seria o pastor presidente reunir a sua diretoria e então implementar estratégias de avanço baseado nos dados que ele tem e que esses dados geraram informação e que geraram conhecimento. Essa sabedoria, irmãos, na academia, ela é associada ao que nós chamamos de inteligência. Aliás, inteligência hoje é um termo muito usado. Existe o termo inteligência emocional, por exemplo. E eu trago para você apenas para nós sermos breves nessa introdução, que é a inteligência artificial. Como tem sido usada a inteligência artificial nos últimos anos? Talvez você não perceba, mas a todo instante você está gerando dados. Esses dados estão gerando informações que geram conhecimento que acabam fazendo com que você seja de fato rastreado no mundo em que você vive. Você tem um celular nas suas mãos e você deve saber que a empresa que lhe fornece o acesso à internet, ele sabe exatamente onde você está neste exato momento, por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial significa o quê? A construção de mecanismos ou dispositivos que simulam a capacidade do ser humano de pensar e de resolver problemas. Nós temos visto a inteligência artificial, o conhecimento bem trabalhado, sendo utilizado, por exemplo, pelas empresas de cartão de crédito, pelos bancos, pelos sites de pesquisa. Quando você vai pesquisar, já te oferece algumas opções. Por detrás ali há um mecanismo que faz com que o seu acesso à internet seja monitorado. Isso vai gerar informações. Nós temos hoje vários robôs que estão atendendo os telefonemas das empresas de telefonia, por exemplo. Enfim, são o quê? São ferramentas, são dispositivos que vão aprendendo. Cada vez que você mune de informação, aquilo vai sendo cada vez mais aprimorado. Pasmem, até mesmo para resoluções em tribunais está sendo usada a inteligência artificial e até mesmo para o controle e o tratamento de doenças. Enfim, por que estou fazendo essa introdução? Para que você entenda que a sabedoria no campo acadêmico está associada à inteligência, que é o quê? Que é pensar e resolver problemas. Para o homem moderno,
tendo máquinas que possam fazer isso, ele apenas vai assinar, ele apenas vai corroborar aquilo que as máquinas falarem para ele ou não. Então, o homem não perdeu completamente o domínio, porém, ele tem a sabedoria na academia como uma inteligência que o ajuda na resolução de problemas. Vamos então, irmãos, indo para a nossa lição, porque vocês vão ver o motivo pelo qual eu falei sobre estas coisas bem interessantes no início dessa aula. O nosso texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 28, é o texto que nós estamos trabalhando nesta lição, que diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Veja aí está a palavra sabedoria e a palavra inteligência. Como falamos ainda há pouco, são palavras associadas à instrumentalidade, ou seja, à prática. E Jó termina este capítulo falando exatamente do que está sendo tratado lá no capítulo 1, versículo 1, na parte B do versículo, que diz assim: e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ora, Jó era íntegro, temente a Deus, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E ele termina este capítulo 28 dizendo assim: é um homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Não querendo já adiantar aqui uma conclusão desta aula, Jó está querendo dizer o seguinte: olha, eu estou no caminho da sabedoria, porque eu temo ao Senhor, eu me desvio do mal, e isto é ser sábio. Vamos prosseguir então na nossa lição e vamos para a nossa verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Veja aí que nós estamos vendo uma diferença entre a sabedoria e o conhecimento. Lá na administração é colocado uma pirâmide, mas o conhecimento aqui está associado ao acúmulo de práticas como da matemática, da língua portuguesa, por exemplo. Quanto mais você estuda a língua portuguesa, melhor você vai conhecer as regras de sintaxe, as regras de concordância. Isso faz com que você vá acumulando o conhecimento. Mas a sabedoria, de fato, biblicamente falando, não está associada ao acúmulo do conhecimento, como a academia quer mostrar para nós e como a nossa lição vai nos mostrar também, porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós e nós vamos saber o que a Bíblia fala sobre isso nesta lição. A nossa leitura bíblica em classe está no capítulo 28 de Jó, como já falamos, todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 28. Vamos então ao nosso objetivo geral. Nosso objetivo geral é este: mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Quanto aos nossos objetivos específicos, eu quero chamar a atenção do querido professor e aluno que nos assiste. Veja o seguinte: na nossa revista há um equívoco no segundo objetivo específico. Vamos mostrar para você. Primeiro, o objetivo específico é este: expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria. Isso está correto. Já o segundo objetivo específico, na nossa revista, está assim: destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. Irmãos, isso não está de acordo com o conteúdo apresentado na lição. O certo seria, e eu faço essa correção aqui e apresento para você, o seguinte: destacar que a sabedoria apresentada por Jó neste capítulo tem o seu valor, mas não tem preço. É isso que vocês observarão na nossa argumentação quando chegarmos no segundo tópico. E por último, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Prosseguindo então, vamos à parte que fala sobre a interação com o professor. Na parte que trata sobre a interação com o professor, que é antes da introdução, temos o seguinte: quem é sábio segundo as Escrituras? O poliglota? O que lê vários livros? O que conhece a teologia? Sem menosprezar o conhecimento gerado nas reflexões e o saber humano que tem produzido e desenvolvido inúmeras tecnologias, precisamos reafirmar que a verdadeira sabedoria, da qual fala a palavra de Deus,
está no temor do Senhor. Nossa introdução, vamos lá, diz assim: nesta lição, veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O propósito deste capítulo é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina e que se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Este hino à sabedoria é uma espécie de intervalo entre a discussão de Jó com seus amigos e sua defesa final. Veja, os irmãos, que o versículo número 12 e o versículo número 20, eles são parecidos ou idênticos, podemos dizer assim. São versículos que assemelham-se a um refrão, ou a um estribilho, ou a um coro, como chamamos nos nossos louvores. Versículo número 12 diz assim: mas onde pode se achar sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Versículo número 20. De onde vem então a sabedoria? E em que lugar está a inteligência? Por isso, o nosso comentarista fala que este texto é um hino à sabedoria. Os versículos 1 a 11 contrapõem a habilidade técnica dos mineiros à incapacidade humana de alcançar a sabedoria, cujo valor incalculável se descreve a seguir nos versículos 12 a 19. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Diz assim: a sabedoria vista como um bem natural. O empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria também existe, ela existe, mas está oculta. O item número 2. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração, requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso, há a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Isso nós vemos logo nos primeiros versículos, quando Jó fala assim: há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro, o ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali, na escuridão, procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras e no seu pó se encontra o ouro. As águias, por mais que tenham uma visão maravilhosa, as águias, segundo o texto bíblico, não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e os outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras com olhos abertos para tudo que é preciso, ou seja, procurando os metais preciosos. Eles cavam até achar as nascentes Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas aí que está a pergunta do versículo número 12. Mas onde pode achar a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Veja, irmãos, como Jó mostra o esforço do homem para encontrar pedras preciosas
ele vai, ele cava, ele se esforça. Em lugares escondidos, levam a luz para aquele lugar porque é sombrio, é escuro, em busca de encontrar alguma coisa que lhe seja precioso. Mas onde encontrar a sabedoria? Assim pergunta Jó no versículo de número 12. De onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia, meus amados irmãos, estavam disponíveis para serem alcançadas, ainda estão. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Eu quero parar aqui para que você saiba uma coisa interessante sobre isso, né? Quando Jó fala que não se pode alcançar essa sabedoria porque realmente o saber humano tem produzido muitas coisas, tem sido muito útil para a vida humana. Mas a sabedoria divina é algo que está além, muito longe de uma reflexão apenas, de um pensamento apenas. Por isso que ele fala aqui da tradição, porque ele faz Bildad e Zofar vieram carregados da tradição, carregados de pensamentos tradicionais, carregado do que era a sabedoria naqueles tempos para aqueles homens, mas neles não se achou a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria divina. Vamos ao tópico número 2, meus amados irmãos. O preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó, neste capítulo, com a descrita no livro de Provérbios. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada, ser buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Quando nós lemos aqui os versículos número 12 a 19, diz assim o texto sagrado: mas onde pode ser achada a sabedoria? E em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está. O mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro, nem com as pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro, do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comprada com o ouro mais puro. Eu chamo a tua atenção para o versículo de número 13. Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. Por isso, o nosso comentarista fala que há uma diferença entre o que é relatado lá em Provérbios. Nós vamos ler no final desta lição alguns textos de Provérbios que você vai entender melhor o que o comentarista está querendo nos dizer. O que Jó está falando de uma sabedoria que somente Deus conhece. Por outro lado, diz aqui a nossa lição, para Jó a sabedoria está em um outro patamar, em outro nível, um nível muito elevado. Ela tem valor, mas não preço. Como bem destacam estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Somente Deus revela e dá esta sabedoria ao homem, segundo a sua soberana vontade. O valor da sabedoria. A sabedoria, continuando aqui no tópico
no item 2 do tópico número 2 também. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem pode encontrá-la. E que, por isso, acredita ser fácil adquiri-la. Por não conhecer, não saber, né, a respeito do que ele busca, o homem acha que já encontrou. O homem, ele acha que ele é sábio. E lá em Provérbios 3:7 nos fala que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Aqui, meus amados irmãos, vamos então para uma reflexão. Eu encontrei essa reflexão e deixei aqui para você. Busque sabedoria e, se der tempo, corra atrás do conhecimento. Lembre-se, os dois são essenciais, mas entre um e outro, fique sempre com o primeiro, que é o quê? A sabedoria. A sabedoria, sem conhecimento, sobrevive. O conhecimento sem sabedoria não vale de absolutamente nada. Prosseguindo aqui, vamos então para o último item do segundo tópico. A sabedoria não é um bem comercial. Vamos repetir aquilo que a nossa lição já afirmou. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte. Nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva, o abismo e o mar. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode conhecê-la é Deus. Somente Deus. É isso que falamos aqui no versículo de número 13. E eu leio para você Jó, capítulo 28, versículo número 23 em diante. Diz assim: só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria. Só Ele sabe onde está. O homem pode garimpar, procurar, mas não vai encontrar, porque só Deus sabe aonde está a sabedoria. Porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. Então vem o último versículo, nós vamos estudar daqui a pouquinho. Ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Indo então para o terceiro e último tópico da nossa lição, uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde vem, pois, a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura a sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um mineiro, têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim, não tem achado. Toda diligência, técnica e determinação não têm sido suficientes para que ele a encontre. Uma verdade prática, então, para nós aqui. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, ela é relacional, além de ser prática. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dito sobre Jó, que ele era um homem sincero, reto, que temia ao Senhor e se desviava do mal. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. É isso que Jó estava afirmando, principalmente no versículo número 28.
comparando com Jó capítulo 1, versículo 1, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. Eu quero, neste momento, irmãos, dar um acréscimo aqui ao conteúdo e falar para você sobre o versículo, sobre os dois versículos que falam sobre o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada e quero passar para você. No hebraico, em Salmo 111, versículo 10, quando fala do temor do Senhor, sendo o princípio da sabedoria, nós temos no hebraico a palavra resit, ou recite, que significa início, ou o princípio. Por que é importante essa pesquisa, irmãos? Porque no português, a palavra princípio, ela pode estar relacionada também a diretrizes. Então, quem olha assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, talvez questione, mas que princípio é este? O princípio aqui, segundo Salmo 111, versículo 10, olhando na Bíblia hebraica, significa exatamente início. Temer ao Senhor é começar a ser sábio. É isso que Jó está falando e também Salmos e Provérbios fala. Esta é a mesma palavra usada lá em Gênesis 1:1, Bereshit, primeira palavra da Bíblia, né? Bereshit, Bara Elohim. Lá está Bereshit, que significa o quê? No princípio. Então, o início do saber, segundo Deus, para o homem, é ele ser temente ao Senhor. Já em Provérbios, lá em Provérbios 9:10, nós temos Tehilat, podemos pronunciar assim, que significa abertura, como algo que vai iniciar. Um começo ou princípio. Ou seja, eu vejo isso como uma porta que se abre, a abertura, o início para que você possa desfrutar de uma vida sábia está no temor do Senhor. E aí, lendo esses dois versículos na linguagem de hoje, nós temos: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Salmo 111, versículo 10. Já Provérbios 9:10, segundo a Bíblia na linguagem de hoje, diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Nós vamos encerrar essa lição dando para você alguns ensinamentos que estão no livro de Provérbios sobre o temor do Senhor. Por que é importante dar estes ensinamentos através desses versículos? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nós vimos. Então vamos ver o que resulta da vida de temor ao Senhor? Olha o que acontece numa vida de temor ao Senhor. Primeiro versículo diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar-se dos laços da morte. Outro versículo: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Eu vi uma descrição, irmãos, muito interessante sobre o temor do Senhor, e vou dar no final da leitura aqui. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal algum. Voltando aqui a esta reflexão, quando fala no versículo 13 do capítulo 8, que termina assim: eu odeio. Eu vou ler novamente esse versículo e vou explicar uma reflexão que eu li e que serve para você utilizar também, professor. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o caminho mau e a boca perversa eu odeio. Eu vi uma definição sobre o temor do Senhor que me surpreendeu. Ela diz o seguinte:
Temer a Deus significa amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Vou repetir. Temer a Deus significa amar o que Deus ama e odiar, abominar aquilo que Deus abomina e odeia. Então, lendo esse versículo, Provérbios 8:13, eu lembrei desta reflexão. Pense nisso. Toda vez que você ama o irmão, ama a Deus, ama a sua obra, ama as coisas que Deus ama, você está temendo a Deus. E toda vez que você odeia tudo aquilo que Deus odeia, o pecado, a mentira, a falsidade, o engano, quando você odeia aquilo que Deus odeia, é sinal que você está tendo temor de Deus na tua vida. Vamos à nossa conclusão, meus amados irmãos. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas, sobretudo, valor. Porque se tivesse preço, alguém poderia dizer, olha, custa X, mas ela tem um enorme valor. E olha, não há preço algum que possa ser comparado ao que a sabedoria é para nós. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte da legítima sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme o Senhor é um sábio. Vamos a um texto que eu recomendo aos irmãos que leiam com os seus alunos nesta lição, ou no encerramento, ou no início da sua aula, como queira. Mas eu recomendo que você leia esse texto. E eu vou ler com você aqui, e você vai entender por que eu recomendo. Diz assim o texto sagrado, Provérbios, capítulo 2, versículo 1 a 10, e capítulo 3, versículo 7. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Isso é o quê? Isso é temer a Deus, né? Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Lembra que Jó era sincero e reto? Por isso Deus reservou a sabedoria para o seu servo Jó, porque ele temia a Deus. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então, entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois, quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, aí prossegue o texto sagrado, eu tive que reduzir, porque senão eu ia colocar todo o capítulo 2 do livro de Provérbios. Os irmãos que nos conhecem sabem que nós gostamos de ler muito a palavra de Deus em aula, porque isso edifica muito. Mas, indo para o capítulo 3, versículo 7, esse último versículo, para nós fecharmos essa lição. Não sejais sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu convido você, meu amado irmão, para a lição número 10, que nós estaremos aqui apresentando na próxima semana, onde nós trataremos sobre a última defesa de Jó. Eu quero encerrar aqui, agradecer a você que esteve conosco até o final desta aula. Nós sabemos que muitos, eles assistem apenas um trecho, quem sabe você está assistindo esse trecho final, e eu quero te pedir a você que se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho que vai te notificar que nós deixamos um vídeo aqui para você assistir. Faça seu comentário, deixe o seu like, este like que você faz aí, né, apertando ali o botão na mãozinha, você está nos ajudando muito, porque isso faz com que o nosso vídeo seja também visto por outras pessoas. Então, meu querido irmão,
eu quero me despedir de você, deixando aqui o abraço da minha família, da minha esposa, a irmã Leila, dos meus queridos filhos. Deus possa abençoar você, que no próximo domingo tenhamos uma escola dominical abençoada. Vá preparado. Leve as suas anotações, leve sua Bíblia, prepare bem a sua aula, vá munido de muita informação, de muitos recursos, para que o seu aluno possa apreciar a tua aula e você possa ter sempre uma presença assídua dos seus alunos. Aqui se despede seu amigo, pastor Daniel Dutra, seu querido irmão e amigo em Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém.